Estou aqui no Small Giants, nosso grupo de mastermind, grupo de alta performance, que tem empresários que se reúnem para poder alavancar os seus negócios. E eu sempre convido empreendedores incríveis para vir aqui nos brindar com o seu conhecimento e a sua história. E eu estou aqui do lado de um cara incrível, Geraldo Rufino, que é um grande empreendedor, é um case do meusucesso.com. Rufino, conta aí um pouquinho para a gente sobre a JR Diesel e a sua trajetória. Olha, JR Diesel foi fundada por acaso, porque eu sempre acreditei que Deus não sacaneia ninguém. Tudo que acontece com você, quando bateu os caminhões, sou um cara de muita fé. Graças a vender as peças dos caminhões, já que não tinha recuperação, surgiu a JR Diesel. Nós passamos a vender peças em vez de transportar. Então, ou seja, tudo que acontece, se você olhar de forma positiva, você vai ver que é uma oportunidade de você recomeçar fazendo diferente. Assim começou a JR. E ela foi crescendo, foi se transformando, eu sempre procurei copiar. Eu percebia que aquilo poderia ser um negócio muito diferente do que esses fundos de quintal, do que qualquer desmanche, do que qualquer roubalto. Cara, um negócio que a hora que você começa a olhar a nível continental, é fantástico, só que não era feito aqui. Tudo está pronto, você copia. E nós começamos a copiar e melhorar aquilo que a gente copiava. Tanto que hoje nós temos a JR Diesel, nós temos, em média, 180 colaboradores diretos. Nós somos referência no nosso segmento, nós desmontamos um caminhão e um ônibus a cada 2 horas. Nós temos todas as regras, todas as regras que se tem no ISO 9001, no ISO 14000, mexendo com peça usada num chão azul, sem graxa no chão. Para conseguir isso, chama-se carinho com disciplina. Eu sempre fui empreendedor, a minha história é de empreendedor. Eu empreendo desde pequenininho, desde os 8 anos de idade. Empreendia no CNPJ do outro, porque empreender é um estado de espírito, é de dentro para fora. E eu venho empreendendo até hoje. A diferença é que, depois desse primeiro empreendimento que eu ensacava carvão, eu acabei indo catar latinha. E hoje, as coisas mudaram e mudou o tamanho da lata. Cara, é simples assim, não complica. Empreender é um sentimento, é um estado de espírito, é você acreditar e querer, você precisa querer, ser gerador de oportunidade para o próximo. É possível para mim, com a maior simplicidade do mundo, porque não tem nada de complexidade, não tem visão, não tem empresário fora da média, nada disso, cara. Pensa num cara comum que faz coisas simples e óbvias e que dá certo. E se dá certo para mim nesse país que tanto acham ruim, que tanto reclamam, por que não daria certo para os outros empresários? Ponto de vista, o jeito de pensar e o jeito de acreditar no país e, principalmente, acreditar em você mesmo. Você, empreendedor, está dentro de você. Você é muito foda, acredita em você. O que você pensa sobre liderança e como o dono deve se comportar como líder dentro lá do pequeno negócio ou da empresa média que ele tem, com 5, 10, 50, 100 colaboradores? Olha, eu sempre trago o empreendedorismo, pro empreendedorismo, a referência de família. Eu sou muito família. Então, é básico. Você pega lá na família o exemplo e traz para a empresa. Como é que você faz lá na família? Você precisa constituir uma família, então você precisa das pessoas, você tem um time, você precisa ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo para o time que você está construindo essa família. Aí você, para poder preparar essas pessoas que estão chegando, que no caso é seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, e no caso da empresa são seus colaboradores. A regra é a mesma, a receita é a mesma. Lá em casa você precisa colocar carinho com disciplina. Na empresa você precisa colocar carinho com disciplina. Você precisa tratar essas pessoas como as pessoas mais importantes da sua vida, na sua casa, mais importante para o seu negócio, na sua empresa. Você precisa dar disciplina, carinho, mas com muita disciplina, para que eles se tornem boas pessoas em casa. E você precisa dar carinho com disciplina, para que eles multipliquem o espírito empreendedor que está dentro de cada um colaborador. Porque todos os colaboradores são como nós somos inteligentes iguais. Dá oportunidade para ele empreender, você é o exemplo, e com carinho e disciplina você vai fazer um time de empreendedores. E a sua empresa não tem limite para crescer. Um time de empreendedores dentro da empresa. Um time de empreendedores dentro da empresa. É um equívoco você contratar empregado, CLT, alguém que pense em ir lá só para ganhar um salário. Você tem que contratar alguém que, se ele não estiver preparado, você precisa prepará-lo para ele querer crescer. Que à medida que ele quer crescer, que ele tem vontade, porque a diferença de um ser humano para o outro é o querer. Se ele vem com o querer forte, energizado,
esse querer dentro da sua empresa vai fazer com que ele substitua, com que ele supere você. E eu, na minha empresa, por exemplo, eu sempre procuro pessoas que estão dispostas a me superar. Uau! E aquele pensamento, Rufino, que muitas vezes o dono tem, que eu vou preparar meu funcionário, vou investir nele, vou treinar ele, e esse cara vai virar meu concorrente, eu vou trabalhar no meu concorrente. Como superar essa mentalidade? Isso tem fundamento? Olha, eu não diria que é fundamento, tem possibilidade de você preparar alguém, deixar o cara super preparado e depois esse cara abrir um negócio igual ou parecido com o seu para concorrer com você. Das duas, uma. Ou você não está sendo eficiente o suficiente, ou você não soube estabelecer uma relação que permita que esse cara quisesse continuar com você. Ou seja, assuma a responsabilidade. De qualquer maneira, a culpa é sua, tá? E, de qualquer maneira, você precisa dar oportunidade. É esse cara que está querendo montar um negócio igual a você, pode se tornar o seu melhor parceiro comercial. Então, olhe o ponto bom, não olhe o ponto negativo. Não trabalhe com insegurança. Acredita, acredita. Na pior das hipóteses, você vai evoluir e vão crescer os dois. Tem espaço para todo mundo. Como trabalhar essa parte de gestão da empresa, de números, metas, planejamento? Como que você faz isso lá dentro da JR Diesel? Olha, eu tenho uma equipe, né? Eles fazem meta. Meu filho é muito tecnológico, muito de inovação. Então, ele estabelece lá as metas, as programações e os resultados que ele precisa atingir dentro de cada período. Eu, particularmente, eu sempre invisto diariamente. Eu sempre planejo diariamente. Como é que eu posso melhorar hoje? E, por consequência, na outra ponta, a hora que chegar na data certa, eu vou ter um resultado acima da média. Mas eu faço ponto a ponto. Eu não faço perspectivas a muito longo prazo, porque o mundo é redondo e ele vira. E nem sempre você sabe o que está para acontecer amanhã. Então, vê o que você pode fazer melhor hoje. Eu tenho metas, eu tenho programação, eu tenho, como toda empresa tem, um projeto, um planejamento. Mas, na prática, eu resolvo um dia de cada vez. E qual a importância da cultura dentro da empresa, do ambiente da empresa? Você acredita em cultura? Qual que é a sua visão sobre cultura na empresa? Olha, cultura, para mim, é igual personalidade. Você tem uma personalidade e ela é sua. A empresa, quando se fala em cultura, é continuação da sua personalidade. Na sua vida pessoal, é personalidade. Na empresa, as pessoas chamam de cultura. É quando você traz a sua personalidade para dentro da empresa. Então, o que significa que isso é tudo. Você precisa ter a sua cultura. Você respeita as pessoas, mas as pessoas que estão chegando têm que se adaptar à sua cultura. Não se muda a personalidade, da mesma forma que não se muda a cultura. É um risco. Quando muda de dono, muda a cultura. Pode dar certo para mais ou para menos, mas aí mudou o dono. Mas, enquanto for o mesmo dono, precisa se preservar os valores, se preservar a cultura. Então, qual que é a importância das diretrizes? Missão, visão, valores, ou isso é papo de consultor e não serve para nada? Olha, missão, visão e valores. Isso é uma regrinha que, se ela for levada na prática, ela é muito positiva, que as pessoas escrevem isso na parede, mas não pratica. Quando você fala em missão, visão e valores, você tem que lembrar que ninguém faz nada sozinho, você precisa de um time. Então, você precisa conscientizar se o seu time também está com a mesma missão, a mesma visão, e eles consideram os seus valores. Aí você vai chegar lá. Não tente fazer isso sozinho, através de papel, de sistema, ou goela abaixo. Você precisa fazer isso com o time. Por isso que eu sempre peço para as pessoas ter muito cuidado na relação com pessoas. Como nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos contagiar o time com as nossas missões, com as nossas visões, com os nossos valores, aceitar ajustes, alteração, até definir quais são, porque você precisa do time para poder atingi-los. Então, eu sempre entendo o seguinte, na empresa eu faço muito isso, nós somos um time, mas não tem esse papo de dono, não, é um time. O que muda são as posições, e quando sai o gol, ganha o time. Então, ou seja, quem é dono? Quem está com a bola, quem está fazendo o melhor para o time, quem está fazendo o melhor para a empresa, quem está na melhor posição para tomar a melhor atitude. Então, quando você estabelece missão, visão e valores, você precisa envolver o time. Você disse sobre trazer a referência da família para dentro da empresa, e na família tem amor e tem carinho. E essas coisas, de certa forma, no mínimo, elas se parecem antagônicas e opostas. Como dentro da empresa, eu, como dono, posso prover amor, carinho, mas também prover exigência, regras, disciplina? Como conciliar essas duas coisas na prática?
Conscientização. Todo mundo, toda criança, no fundo, por mais que ela tente ser arredia, ela gosta de ter disciplina. Ela curte o limite. Porque o limite é uma sensação de segurança. Quando a criança tem limite, ela entende que se ela tem limite, ela também tem segurança. E ela vai captando isso. Quando você vai para a empresa, não muda nada, a extensão da família. Você pode dar todo o carinho como você dá para o seu filho, mas impondo limites. Tipo assim, tem limite. Quem dá as cartas na sua casa? Você como líder familiar, como pai. Quem dá as cartas na empresa? Você como responsável pelo CNPJ, pelo passivo. Então, cabe a você decidir o que você quer para aquele espaço que foi criado por você. Então, as pessoas que estão chegando precisam se adaptar. Como é que se adapta? Como a família. Lá tem um líder e quem está chegando, que é as crianças que estão nascendo, ou o colaborador que está sendo contratado, precisa se adaptar àquela cultura, àquele líder, àquela diretriz, para construir a missão, visão e valores. Ou seja, carinho com disciplina, o mesmo que eu uso em casa, eu levo para a empresa. Porque as pessoas são as mesmas, só mudou de endereço. Como conquistar o cliente? Está conquistado. Você sorri. O sorriso. O sorriso, Não tem porque assim, você ferramenta. ser de verdade, você sorri de verdade, não põe rótulo, não julga, não ache defeito, ache a pessoa. Olhe para o cliente como pessoa e não como cliente. E procure conquistar a pessoa, o lado bom dessa pessoa. Todas nós temos 90% de positividade e 10% de resíduo. Todos nós. Cara, tome cuidado para não olhar o resíduo. Olhe os 90% que cada ser humano que se aproximar de você não tem. Todo ser humano que se aproxima de você, ele tem 90% de positividade, de qualidade, de habilidade, de eficiência, mas ele tem um percentual de resíduo, sei lá, 10%, 20%. Por que as pessoas focam no resíduo? Se pode focar nas qualidades. Então, aí o resíduo vai diluir. E quando isso acontecer, essa pessoa automaticamente também vai focar você e começar a olhar as suas qualidades. Está feita a conexão. Aí você conquistou um cliente. As pessoas precisam parar de conquistar clientes, precisam conquistar pessoas. Nessa condição que eu falei, quando você não julga, se aproxima, é de verdade e já começa o primeiro contato com um sorriso, você conquista a pessoa. Essa pessoa provavelmente vai se tornar um dos seus melhores clientes. Nossa última perguntinha aqui. Qual a importância dos processos na empresa? Você acredita em processos? Os processos são necessários. Aí é que entra aquela coisa, o carinho é o prazer de trabalhar, a paixão e tal. Então, o processo é a disciplina. Se você não tiver processo, se você não tiver organização e controle, o seu crescimento cresce sem base. Então, você nunca vai ter a segurança que a sua empresa realmente cresceu. Então, os processos são necessários, de preferência que eles comecem desde o começo, desde o início. Yes. Então, eu conversei aqui com o Geraldo Rufino e fechando as grandes lições que ficam aqui, não só aqui na razão, no cabeção, mas no coração. Carinho com disciplina, então, saber usar o chapéu do amor, né, do ser humano, mas também saber usar o chapéu do gestor que cobra, que exige, que impõe limites. Tem uma frase que eu compartilho muito, que é: seja leve com as pessoas e duro com os processos. Ou seja duro com os processos, mas leve com as pessoas. Então, vamos acelerar, vamos empreender. Obrigado, Rufino, por estar aqui junto comigo. Nós, empreendedores, a gente vai contribuir e fazer esse país melhor, gerando emprego, gerando renda. Obrigado. Obrigado a vocês.